Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a Dinai Fiuza e este canal é para abençoar a sua vida. Eu não sei se já aconteceu com você, de Deus te prometer algo, falar que vai acontecer algo na sua vida e você ficar de imediato pensando por onde será que Deus vai vir, que caminho Deus vai tomar para fazer, como que vai acontecer este milagre. E é disso que nós vamos falar hoje, de um homem que viveu isso, viveu uma palavra de Deus. Não que ele tenha, como nós, tentado entender os caminhos de como Deus iria agir, mas ele viveu aquilo que Deus prometeu para ele. O texto está no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8, que conta a história de Elias. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo assim: levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e fica ali um tempo, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Elias havia acabado de passar por um desafio com os 850 profetas de Baal, e nesse desafio Elias ora a Deus, Deus manda fogo e consome todo o holocausto ali no altar, e os profetas de Baal são mortos. Por conta disso, tanto o rei Acabe quanto a Jezabel, sua esposa, ficam indignados e querem matar Elias, até pela palavra que ele lança de que não vai chover e a terra vai ficar seca. Então Deus manda que Elias vá, fique na beira de um riacho e ali tome da sua água, e os corvos iriam alimentá-lo, e ele fica ali por um tempo, sendo alimentado por corvos e tomando água do riacho. Mas como ele havia profetizado, realmente parou de chover, secou tudo, inclusive o rio em que ele estava bebendo da água. Então Deus agora chama Elias e fala: Elias, agora você vai para um outro lugar, você vai ficar lá um tempo, e eu já ordenei a uma viúva que te dê de comer. Vá despreocupado, porque já tem alguém ali que vai te atender. E Elias parte para Sidom, mas quando ele chega lá, quem ele encontra? Eu acredito que Elias possa também ter pensado: não, uma viúva que Deus mandou ordenar me alimentar é uma viúva rica. Mas quando ele chega, o texto, na sequência do texto, vai dizer que ele encontra uma viúva catando cavacos, pequenas lenhas, e ele olha para aquela viúva e pede pão para ela. E quando essa viúva ouve o profeta pedindo pão, ela diz: olha, meu senhor, me perdoe, me desculpe, mas eu estou indo para casa com esses cavacos, com essas pequenas lenhas, para fazer um fogo, para fazer o último restante de trigo e óleo que eu tenho, me alimentar e dar alimento ao meu filho, e nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada depois disso. E naquele momento Elias fala para ela: vai primeiro e faz para mim. E assim, segundo a palavra do profeta, ela foi, fez para ela, para o profeta primeiro, depois para ela e o filho, e o texto vai dizer que não acabou a farinha nem o óleo, Deus fez um milagre. Mas o que eu quero meditar com você é sobre a palavra de Deus a Elias. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus: olha, eu vou te abençoar, eu vou alcançar os teus filhos, eu vou alcançar o teu esposo, eu vou fazer um milagre na tua vida financeira, eu vou curar essa enfermidade que você está passando, ou que alguém que você ama está enfrentando, ou eu vou te tirar deste lugar e te levar para um outro lugar. Palavras como essas que nós recebemos de Deus, mas de que imediato nós pensamos assim: de que forma Deus vai fazer isso? Se Elias parasse para olhar para aquela viúva, para a situação daquela viúva, ele provavelmente falaria: vou voltar lá para o riacho seco mesmo, porque essa mulher não tem nada nem para ela, como vai dar para mim? Mas ele lembrou da palavra do Senhor. O Senhor disse a Elias: vá, porque eu já ordenei uma viúva. Sabe o que Deus quer nos ensinar? Que Deus, ele não trabalha com as nossas possibilidades. Ele não trabalha com os nossos caminhos. Ele não trabalha com os nossos recursos. Ele não trabalha com a nossa capacidade intelectual. Ele trabalha com o sobrenatural. E ele sempre vai fazer isso, sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Porque com certeza, se aquela viúva fosse uma viúva rica, com muitas posses,
Ela ia falar, com certeza, pode vir na minha casa que tem muito aqui para você comer. Mas Deus queria ser exaltado ali. Deus queria não só provar a fé do profeta, mas também honrar aquela viúva que provavelmente estava esperando o milagre de Deus. E com certeza aquela viúva jamais imaginaria que o milagre de Deus na vida dela seria ela pegar o último que ela tinha e entregar a alguém que ela não conhecia. Mas que ela reconheceu como homem de Deus. Ela não conhecia Elias, mas ela reconheceu como homem de Deus. E foi lá e realmente fez conforme a palavra do profeta. E por conta da obediência dela na palavra do profeta, a vida dela ela recebeu em sua vida um milagre. Assim como o próprio profeta, ouvindo a palavra de Deus na vida dele, houve um milagre. A palavra do Senhor diz assim: crê em Deus e estarás seguro. Creia nos profetas e prosperareis. Foi exatamente isso que essa mulher fez. Ela creu no homem de Deus que estava ali e o homem de Deus creu na palavra que Deus havia lançado na vida dele. Não importava se Elias estava sendo perseguido por Jezabel, por Acabe e por todo o exército do rei. Não importa o que havia acontecido, ele havia cumprido um propósito de Deus para aquele tempo, onde ele profetizou que não choveria e não choveu, e só voltou a chover depois que Elias volta e diz, agora sim vai chover. Então ele viveu o milagre pela palavra de Deus. E qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Você vai viver o milagre de Deus quando você parar de olhar ao seu redor as condições do governo, as condições do meu trabalho, as condições da minha família, as condições do meu casamento. Porque Deus não trabalha com as nossas condições. Ele não trabalha. E ainda bem por isso. E glória a Deus por isso, porque com certeza nós não teríamos condições de nada. Mas Deus hoje está falando para mim e para você. Descansa, apenas obedeça. E deixa que Ele vai fazer, segundo o propósito que Ele tem. Não importa se o que você está vendo é só uma viúva fraquinha, dizendo que é a última refeição dela e que ela vai morrer. Mas se Deus falou, é ela quem vai te sustentar. É ela quem vai te sustentar. Se Deus falou, estou contigo nessa situação, creia, Deus está contigo nessa situação. Se Deus falou assim, não é para a morte essa enfermidade, creia, não é para a morte. Deus vai fazer, mas eu não estou vendo nada. Nós não precisamos ver nada para Deus agir. Nós precisamos crer na sua palavra. Deus fez um milagre na vida de Elias, diante de uma mulher que não tinha nada para oferecer. Porque não somos nós quem fazemos. É Deus em nós e através de nós. Que você possa refletir nessa palavra e crer que ainda que as circunstâncias estejam mostrando tudo o contrário, Deus pode mudar a tua história. Que Deus te abençoe.